Olá, bom dia, tudo bem com você? Vamos para mais a leitura de um salmo de número 72. Nós estamos hoje encerrando o segundo livro que contém o livro dos Salmos. O primeiro foi do Salmo 1 ao 41 e o segundo do Salmo 42 ao 72. É o que nós vamos ler hoje. Diz assim: A excelência, justiça e glória do reino de Salomão prefiguram as do Messias. É um salmo de Salomão, o rei Salomão, que era filho do rei Davi, que sucedeu ele no trono, tá bom? Vamos lá. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça e os teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durar o sol e a lua, de geração em geração. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Dominará de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes, os reis de Sabá e de Sebá oferecerão dons, e todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações o servirão, porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito e salvará a alma dos necessitados. Libertará a sua alma do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. E viverá, e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e todos os dias o bendirão. Haverá um punhado de trigo na terra sobre os cumes dos montes, o seu fruto se moverá como o Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra. O seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar. E os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele faz maravilhas. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso. E encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Findam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Olha que coisa interessante. Aqui diz que o salmo é de Salomão. E aqui finda dizendo: findam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. E uma coisa chama a atenção. Vamos ver, eu encontrei aqui uma coisa interessante. Eu gosto muito de ver comentário que vem nas Bíblias. E aqui nessa Bíblia Pentecostal é uma Bíblia muito boa. Se você não tem essa Bíblia, adquire essa Bíblia, é uma Bíblia boa de você ler, de estudar, auxilia muito. Diz aqui, ó, o Salmo 72, do versículo 1 até o versículo 19. O versículo 19 diz: E bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. E aí diz aqui, ó, segundo o título, este salmo é uma oração de Salomão como rei de Israel, para que o seu reino seja conhecido pela justiça, retidão, paz, destruição do mal e livramento dos oprimidos e necessitados. Olha só. E também nos leva para o reino de Jesus Cristo sobre o mundo. Se a gente for lá para Apocalipse 20 e 22, será que a gente vai encontrar o quê? Abre aí, vai lá no Apocalipse, gente, é o último livro da Bíblia. Apocalipse 20, será que está dizendo alguma coisa referente a esse salmo?
Olha só como é bom estudar a Bíblia. Apocalipse 20. Vamos lá. Apocalipse 20 fala que Satanás é amarrado. 20. Aí vai o 21 é o novo céu e a nova terra. Vai vendo. E o 22, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como que cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E aí, quando a gente vai para Apocalipse, a gente vai ver o final o que o Senhor prometeu, o cumprimento dele tudo. Você pode ler esses 3 capítulos também. Mas olha só, aí diz assim, encontrando para aplicação, nós vamos ver o versículo, olha o 72, esse salmo que nós lemos. Vamos ver o versículo 8. O versículo 8 desse salmo diz assim, ó, o versículo 8 diz, dominará de mar a mar e desde o rio até as extremidades da terra. E aí o versículo de número 11 desse mesmo salmo, ele diz assim, ó, e todos os reis se prostrarão perante ele, e todas as nações o servirão. Olha só. E aí o versículo 17 do mesmo salmo diz o quê? O seu nome permanecerá eternamente, o seu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele, todas as nações lhe chamarão bem-aventurados. Sabe quem é Salomão? Aquele que orou, dizendo que não queria riqueza, ele queria sabedoria para saber entrar e sair no meio daquele povo. E Deus fez dele o homem mais sábio e rico, entendeu? Olha só, e aí a gente que essa oração, esse pedido aqui, essa oração, esse salmo, ele vai se assemelhar a uma oração que foi feita, sabe por quem? Jesus Cristo de Nazaré. Vamos lá passear no Evangelho de Mateus? Isso, Mateus. Olha só, esse versículo de número 8, 11, eu quero ainda passar com você. Antes de ir para Mateus, eu quero que você venha comigo para Isaías. O livro do profeta Isaías. Isaías, no capítulo de número 11. Olha só como combina isso aqui. Capítulo 11 de Isaías, o primeiro versículo, até o 5 diz, o reino do Messias é pacífico e próspero. Veja que esse salmo está falando que se assemelha. Vamos lá. Porque brotará um rebento do trono de Jessé. Olha o que diz o final desse Salmo 72. Findam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito do conselho de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Olha o 5, o que é que diz? E a justiça será o cinto dos seus lombos e a verdade o cinto dos seus rins. Agora nós vamos lá para quando a gente chega nesse livro de Isaías, no capítulo 60 e o capítulo 62 vai falar justamente do Messias. Fala o quê? O futuro reino, a salvação é proclamada, a glória futura de Jerusalém. E aí a gente agora vai lá para Mateus. Vamos lá em Mateus? Mateus no capítulo de número 6. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Tem uma oração aí maravilhosa, feita e ensinada pelo próprio Jesus. Mateus capítulo de número 6, diz assim, ó. A partir do versículo 6 diz assim, mas tu, isso aqui é a continuação do sermão da montanha. Jesus diz assim, ó, mas tu quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs filosofias. Jesus está dizendo aqui, ensinando a oração não é a oração do Pai Nosso, não. Está ensinando como orar. Não é para orar fazendo propaganda, não. Viu? Não é para orar no meio da praça gritando, esperneando, não. Precisa disso, não. A Bíblia diz assim, mas tu quando orares, entra no teu aposento,
fecha a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Entendeu? E aí, é aí quando vai caminhando, nesse mesmo capítulo, a gente vai encontrar a oração que Jesus ensinou. Ele vai ensinando. E aí, quando ele chega aqui no versículo de número 9, ele diz assim, ó. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, vá para esse capítulo de Mateus e aprenda. Se você não sabe essa oração, aprenda. Ou então leia, é muito bom, tá bom? Então, essa foi a leitura de hoje, Salmo de número 72, para nos alimentar. Que essa palavra permaneça no teu coração. E que a bênção do Senhor Jesus permaneça na tua casa. Que a prosperidade, que a alegria, que a harmonia e que a presença de Deus seja constante na tua vida. O Senhor continue abençoando a você e a sua família. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Beijo no seu coração e até amanhã com mais a leitura de um salmo para a glória de Deus. Amanhã nós entraremos no terceiro livro do livro dos Salmos, que começa no Salmo de número 73. Hoje nós terminamos o primeiro e vai até o Salmo de número 89. Eu espero você aqui amanhã para nos alimentar um pouco mais da palavra de Deus. Deus te abençoe.